Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de uma figura, assim, bem peculiar do exército de Hades. Os elos de sapo. Exatamente. Zelos de Sapo, a estrela terrestre da Estranhas. E, olha, vamos ser bem diretos aqui. Não estamos falando de um guerreiro temível, imponente. Longe disso. Não mesmo. Ele é descrito como uma das figuras mais grotescas e, sendo bem sincera, patéticas da saga toda. Totalmente. Um físico disforme, um rosto que lembra mesmo um sapo, e até o jeito dele se mover, meio agachado. É um personagem que causa um desconforto imediato, né? E é exatamente por isso que ele é tão fascinante de analisar. Ele não tá ali para ser um grande vilão de luta. Exato. A missão do nosso mergulho hoje é entender qual é o papel desse cara. O que a história de um espectro tão traiçoeiro e covarde revela sobre a dinâmica interna do exército de Hades. Porque, pelo que parece, o submundo é um ambiente de trabalho bem tóxico. Cheio de gente querendo puxar o tapete do outro. E o Zelos é um mestre disso. Mesmo sendo um personagem secundário, a trajetória dele, tanto na saga clássica quanto em The Lost Canvas, é uma janela perfeita para a gente entender as hierarquias, as conspirações e principalmente as fraquezas dos espectros. A gente vai focar em como uma figura tão sádica e covarde consegue não só sobreviver, mas até influenciar eventos importantes. Perfeito. Vamos começar então pelo básico, pela aparência dele, que já diz muito. Esse corpo esquisito, o rosto de sapo, o movimento. E ele até consegue se levantar para lutar, mas é raro a gente ver isso acontecer com o pingo de bravura. Nenhuma. E nada disso é por acaso. O design dele se conecta diretamente com o título, Estrela Terrestre da Estranhez. A aparência dele é a natureza dele. Ele foi feito para causar desconforto, para ser o estranho do grupo, e isso já é um sinal luminoso de que a lealdade dele é, no mínimo, duvidosa. E tem a origem mitológica do nome, que só reforça tudo isso, né? Sim, por favor. Na mitologia grega, Zelos era filho de Palas e Estige. Ele personificava a rivalidade, a inveja, o ciúme. Basicamente, é a receita de bolo do nosso personagem. Exato. É uma conexão direta. O que move os elos é a inveja. Ele não age por lealdade a Hades, nem por uma causa maior. Ele age pelo prazer sádico de ver os outros se dando mal, principalmente quem está acima dele. Ele é um agente do caos interno, quase como um seguidor da deusa da discórdia, Eris, infiltrado ali. Era a grande aparição dele lá em The Lost Canvas, no século XVIII. Certo, 10 anos antes da trama principal. Ele está junto com Radamantes, um dos 3 juízes do submundo, numa missão dada por Pandora. A missão era derrotar o Elias, o Cavaleiro de Ouro de Leão, e massacrar os habitantes de uma vila. Bem pesado. E a cena é muito boa. Zelos, agindo como se fosse super importante, vai questionar o Elias, perguntando onde estão os aldeões. E a resposta do Elias é... É o relâmpago de plasma na cara dele, instantâneo. E ele derrota os Zelos e todos os soldados esqueleto de uma vez só. É uma humilhação completa. Ele ainda dá um discurso sobre como os espectros desrespeitam o ciclo da vida. Então a gente pensa, ok, morreu, fim da história para ele no século XVIII. Só que não, né? Aí que entra a natureza dos espectros. Exato. É o que o material de referência chama de imortalidade parasitária. Que é um conceito fascinante. O espectro não morre de verdade quando o corpo é destruído. A Sáporis, a armadura dele, age como um parasita. Ela pode procurar um novo hospedeiro ou simplesmente esperar o renascimento daquela alma. Então o Zelos não morreu. Ele foi, digamos, temporariamente desativado. Desativado é ótimo. E ele volta com a covardia em dia. O próximo momento dele é depois da morte do Asgard de Touro. Ele sai dos escombros, vê os corpos de outros espectros, zomba deles e aí faz a coisa mais baixa que a gente pode imaginar. Ele começa a chutar o corpo do Asgard que morreu de pé como um herói. É a cena que define o personagem. Define completamente. É mais que maldade, é um sinal gritante de complexo de inferioridade. Ele só tem coragem de atacar quem não pode de forma alguma revidar. É a agressão do fraco, sabe? Sim,
Mas a festa dele não dura muito. Do nada aparece o Cagarro de Beno, que é um dos espectros mais poderosos. E que, diferente dos Elos, tem algum código de honra. Isso. Ele vê a cena, não gosta nada, pisa nos Elos e o força a confessar de onde veio a ordem para o massacre. E os Elos, claro, sob pressão. Canta na hora. Entrega que foi a Pandora, sem o conhecimento do Hades. E é aí que a gente vê a mente conspiradora dele funcionando a todo vapor. Exatamente. Para tentar se salvar, ele tenta fazer uma aliança ali na hora com o Cagarro. Ele joga uma fofoca, diz que a Pandora duvida se Hades realmente possuía o corpo do Alone e sugere que eles dois, com a inteligência dele e o poder do Cagarro, poderiam crescer na hierarquia. É um movimento clássico do delator, né? Trocar informação por poder, tentar se aliar ao mais forte do recinto. Mas a recusa do KHO é o que torna a cena tão boa. Ele basicamente diz, eu só recebo ordens de Hades. Fim de papo. E isso mostra um contraste fundamental de princípios ali dentro. De um lado, o oportunista, os Elos, do outro, o guerreiro que, certo ou errado, tem uma lealdade inabalável a uma única figura. E o arco dele em Lost Canvas termina de um jeito quase cômico. Ele é capturado pelo Cardia de Escorpião. E o Cardia tenta extrair informação dele. Isso, sobre como chegar ao Lost Canvas. Só que os Elos não sabe de absolutamente nada. Ele só grita. O que decepciona profundamente o Cavaleiro de Ouro. Totalmente. Cardia basicamente perde o interesse. É a prova de que os Elos é só barulho. Um peão inútil que se acha estrategista. E essa performance toda em Lost Canvas é um ensaio para o que a gente vê na saga clássica no século XX. Sim. Lá ele está ainda mais perto do poder, como o subordinado direto do Radamantes. E o estrago que ele causa é ainda maior. A dinâmica é a mesma, mas o palco é outro. No Castelo de Hades, ele é o braço direito do Radamantes, mas age como o pior tipo de funcionário que existe. Aquele que vive para ver o chefe se ferrar. Exatamente. A primeira cena dele já é essa. Ele vai informar o Radamantes que não tem notícias dos espectros que foram enviados ao santuário. Mas não com preocupação. Não. Com um sorriso no canto da boca, porque ele mesmo já tinha ido correndo contar para Pandora que o Radamantes agiu sem autorização. Ele não só entrega ao chefe, como faz questão de assistir à punição. Ele sente prazer em ver a humilhação do Radamantes. É inveja pura. Ele se deleita com a queda dos outros. E a arrogância dele não para aí, né? Logo depois, quando os Cavaleiros de Ouro renegados, Saga, Camus e Shura, se recusam a mostrar o corpo de Atena... O Zelo se ofende pessoalmente e decide que ele mesmo vai punir os três. O que, obviamente, é uma péssima, péssima ideia. Péssima é pouco. O Camus, sem nem se virar direito, acerta ele com o pó de diamante. E o joga contra a parede, como se ele não fosse nada. É instantâneo. E o padrão se repete. A arrogância dele é sempre seguida por uma humilhação rápida e fácil. Isso só reforça que ele é um dos espectros mais fracos de todos. É o famoso cão que ladra, mas não morde. O que nos leva ao ato final da covardia dele. Depois que o Radamantes derrota os Cavaleiros de Ouro que já estavam no limite... Os Elos vê a chance de vingança dele. Isso. Ele se aproxima do corpo caído do Camus e começa a chutar, a tripudiar. E é nesse exato momento que chegam os Cavaleiros de Bronze. E o Yoga, discípulo do Camus, vê aquela cena. A reação é imediata. Claro. O Yoga o atinge, congela a perna dele. E a morte dos Elos é quase uma comédia de erros. Com a perna congelada, ele se enche de uma falsa coragem e diz para o Radamantes seguir em frente. Ele fala, deixa comigo, eu cuido desses Cavaleiros de Bronze sozinho. Mas no primeiro ataque sério do Yoga, o que ele faz? Entra em pânico. Começa a gritar por ajuda, implorando para o Radamantes voltar. E aí vem o troco. A vingança. Radamantes para, olha para trás e diz, friamente, que não pode se atrasar e que o próprio Zelos mandou ele seguir. E simplesmente o abandona à própria sorte. É um caso clássico de justiça poética. Perfeito. O traidor sendo traído, aquele que zomba dos companheiros caídos, é abandonado pelo superior no momento de necessidade. E a morte dele vem pelas mãos do discípulo do homem que ele estava covardemente chutando. Yoga o finaliza com a execução Aurora. É um fim perfeito para ele. Um fim merecido. É interessante que no anime essa cena é um pouco diferente, né? O Radamantes não está lá para esse abandono.
o que tira um pouco do peso dessa ironia. Sim, a versão do mangá amarra a história de traição dele de forma muito mais coesa, mais satisfatória. Então, no fim das contas, Zelos de Sapo é a personificação da covardia, da traição, de um complexo de inferioridade gigantesco. Exato. A função dele na narrativa não é ser um obstáculo físico, mas sim uma ferramenta para expor as rachaduras, as intrigas e a falta de união no exército de Hades. Ele é o catalisador dos conflitos internos. Exatamente. Isso me leva a uma reflexão final, sabe? Conectando tudo que a gente falou sobre ele com a natureza das Sapuris. O material descreve a armadura como um parasita que escolhe um hospedeiro, transforma a natureza dele e pode até transferir memórias. Certo. Há Sapuris da estranheza nesse caso. Pensa comigo, se essa Sapuris está de alguma forma destinada a encontrar sempre uma alma que encarne a traição, a inveja, a estranheza, isso levanta uma questão bem profunda sobre o universo da série. Aonde você quer chegar com isso? Será que a maldade e certos papéis vis, como o de traidor, são destinos pré-determinados ligados a esses artefatos? Uau! Ou seja, será que em toda a Guerra Santa o exército de Hades precisa de um traidor fofoqueiro e a Sapuris de Sapo é a responsável por preencher essa vaga? É uma ideia perturbadora. Então a questão é, a Sapuris escolhe alguém que já é assim? Ou ela corrompe a pessoa para que ela se torne os elos daquela geração? Exato. Até que ponto o hospedeiro tem livre-arbítrio? Ou ele é só um recipiente para um papel eterno que precisa ser desempenhado? É uma pergunta que fica no ar, sobre destino e escolha dentro da lógica desse universo.